Os comandantes das Forças Armadas divulgaram nesta sexta-feira uma nota na qual defenderam as manifestações que ainda ocorrem pelo país, mas condenaram o que chamaram de excessos e restrição de direitos impostos à sociedade por parte dos manifestantes. O texto diz ainda que os militares estão focados em seu papel constitucional e reafirmam, abre aspas, o compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia, com a harmonia política e social do Brasil. Fecha aspas. A nota é assinada pelo almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, da Marinha, pelo general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e pelo tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica. É a primeira vez que os comandantes militares se manifestam após o resultado das urnas. Thaís, essa nota, eu acho que ela não muda muito o cenário, porque ninguém está trabalhando com a possibilidade de golpe de Estado. Nós passamos o programa inteiro discutindo o que o presidente eleito já está fazendo. Mas ela chama atenção por duas coisas. Primeiro, as Forças Armadas se manifestam. Não deveriam. São forças de Estado. Elas não têm papel, né, no assunto eleições. Depois, elas, embora façam críticas de que não pode haver aí tumultos nas manifestações, elas acabam dando um certo aval para manifestações que são antidemocráticas. O que está acontecendo? Está tendo pressão do presidente Jair Bolsonaro nos chefes das Forças Armadas? Raquel, a gente falava ontem ou anteontem aqui no WW, Caio Junqueira pontuava que o relatório divulgado pelo Ministério da Defesa, aquele relatório sobre o nosso processo eleitoral, sobre as urnas, era um relatório que era feito pelo Ministério da Defesa, ou seja, militares não da ativa, militares que têm uma posição política já. E aí hoje a gente vê essa nota das Forças Armadas e que eu talvez colocaria também como ambígua, assim como o relatório. Você muito bem destacou que os primeiros trechos do relatório, eles atendiam a uma demanda daqueles que querem questionar, de fato, a lisura das urnas, a confiança das urnas, todo o nosso processo eleitoral. E essa nota, ela também tem um tom de ambiguidade. Embora a gente veja que aqui em Brasília a chave já mudou, o que eu acho que a gente pode depreender desses dois movimentos? Combinando muito com aquilo que a gente estava falando no fim do bloco anterior, que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter um governo, vai ter um governo muito diferente do que foi no passado. Ele chega com eu tenho até usado bastante essa expressão nas conversas que eu tenho tido com várias fontes, é como se estivesse com a faca no pescoço, sabendo que há uma pressão de vários setores, uma pressão que ela existe de uma maneira mais explícita desses grupos que estão ainda nas ruas, não aceitando o resultado das urnas. A gente viu uma pressão ontem do mercado, a gente sabe que ele chega num congresso que ele vai ter que negociar muito mais, que ele vai ter que dialogar muito mais. Ontem eu vi uma declaração que talvez resuma isso. Não vai ter lua de mel, não há tempo para errar. Então, todos esses movimentos, eles cercam um cenário político muito mais difícil, que são, é claro, resquício de tudo isso que a gente está vivendo nos últimos tempos. Talvez esse seja o meu resumo, Raquel. Esse não há tempo para errar é muito importante, Thaís, porque as apurações com os generais dentro das Forças Armadas, a gente percebe desconforto, divisão
entre eles e uma necessidade de que o presidente Lula aponte logo também nessa área quem seria o seu ministro, eventualmente até os comandantes das forças, para que a transição efetivamente já comece aí o foco do comando, que é tão importante nessa área.